Vamos fazer a nossa oração costumeira, né? Que nos entregar na mão de Jesus, pedir a Ele que nos abençoe, que nos ilumine, que Ele nos traga toda a energia para o nosso fortalecimento. Vamos então cerrar os nossos olhos, fixar a imagem de Jesus em nossas mentes e corações, meditar e orar por alguns minutinhos com Jesus. Muito bom, né? Muito bem. Nossa gratidão também a essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, que nos assiste em todas as nossas reuniões, que nos traz o conforto para a nossa saúde espiritual e material. Gratidão a todos eles, que nós sejamos beneficiados nesta noite também, com esse amor e esse carinho desta equipe maravilhosa. Muito bem. Nós estamos estudando o capítulo 16 do Evangelho. E hoje, no item 5, nos vai ser trazido a parábola do mal rico, né? Então ela diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, e quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abrão. O rico morreu também, e teve o inferno por sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abrão e Lázaro no seu seio. E gritando, disse estas palavras: Pai Abrão, tende piedade de mim. Enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água, para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nesta chama. Mas Abrão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso, ele está agora na consolação, e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não o podem, como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estais. O rico lhe disse: Eu vos suplico, pois, pai Abrão, enviá-lo à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes ateste estas coisas, de medo que eles venham também
para este lugar de tormentos. Abrão lhe replicou: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não disse ele, pai Abrão, mas se alguns dos mortos procurados, eles farão penitência. Abrão lhe respondeu: se eles não escutam Moisés nem os profetas, não crerão mais do que neles, quando mesmo algum dos mortos ressuscitasse. São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Muito bom. A parábola está aí, para refletirmos e analisarmos. Nosso irmão Davidson vai nos trazer esses esclarecimentos, né? Davidson, por favor. Ok, maravilha. Então, vamos lá. Olha, vários emissários de Jesus que passaram por aqui, bem como o próprio Jesus, deixaram bem claro para nós buscarmos a verdade. Mas a gente não dá o devido moral. Buscar a verdade, que nada. Vamos tocando a vida, cheio de atividades, novelinha, problemas com primos, com cunhada, aquela coisinha, aquela novelinha da televisão. E aí não damos o devido moral. E eles enfatizaram que a verdade nos libertará. Significa o quê? Que nós estamos presos. Não, eu não me sinto preso. Né? Quer dizer, muitas vezes a gente está cego e não está percebendo que está dentro de uma prisão. Isso faz parte do jogo. Nós estamos aqui evoluindo nas inteligências, ampliando a consciência. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que traz a verdade. Traz a verdade. Certeza absoluta que esses irmãos, emissários de Jesus, sabiam que nos últimos dias do período de prova e expiação, período que estamos vivenciando, próximos ao início da regeneração, estamos muito próximos, 30, 40 anos, tem aí várias datas psicografadas. Em resumo, eles deixaram claro já naquela época que nós teríamos muitas mentiras. Muitas mentiras. E tem muita gente que dá a impressão que não quer perceber. Fala, não é possível. Não pode ser. Não, eu não acredito. Isso é conversa para boi dormir. Mas é mentira, tem muita mentira no pedaço. Não é fácil encontrar a verdade agora, a não ser que você esteja numa frequência bem elevada e dá para enxergar. Mas isso nós já tratamos em vezes anteriores. Hoje essas falsas notícias vêm aí do americanismo, vêm aí dos americanos, fake news. Está na Bíblia, está lá, não está de enfeite, que o diabo é o pai da mentira. Pois é, está lá escrito. Mas sabe como que é? Não é bem assim, sabe? No Evangelho temos as verdades de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, ditadas à Palestina há mais de 2000 anos. Eu falo isso porque, imagine, saindo lá do aramaico, vai para o grego, vai para o alemão, chega, e não é fácil. Né? Bom, mas enfim, chega, tem algumas pequenas distorções. O próprio Lutero tirou 7 livros da Bíblia, então não é fácil. Mas vamos lá. Eu estou aqui defendendo o Evangelho segundo o Espiritismo, viu? Tá, acho que está bem claro. Temos que tomar muito cuidado com novas versões espiritualistas que vão chegando de todos os lados, que visam confundir o Filho de Deus. Confundir. A briga pela alma é como a busca por diamante na Serra Pelada. Lembra antigamente Serra Pelada? Todo mundo indo para lá, visando ficar ricos facilmente. Aquela loucura, né? Lembra? Eu conheço um amigo formado, tal, com baita de emprego, ele deixa tudo e vai para a Serra Pelada, buscar diamantes, encontrar com muita facilidade, entre aspas. Né? Temos de constantemente estar estudando, não basta ler o Evangelho. Tantas tecnologias para a gente ter mais tempo, e as pessoas vão se sobrecarregando, e vão se sobrecarregando, e não tem tempo mais para nada.
e, principalmente, estudar sobre a verdade. Para nós, logicamente, não tomarmos caminhos inadequados nesses novos tempos imprevistos, de grandes e rápidas mudanças e riscos de muitas mudanças, melhor, muitas manipulações inteligentes. Manipulações sutis e inteligentes. O que tem de gente esperta, inteligente, competente, na direção errada. Não é fácil, viu? Quando eu falo assim, eu estou perguntando para mim, será que eu não estou? Será que eu estou na direção correta? Será? Eu sei que servir o próximo é o caminho. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a gente lembra na época? E ele comentou, Jesus, que ele enviaria o Consolador. E enviou. Através de Kardec, trouxe todas essas obras no momento certo, não poderia ser antes, tudo no momento certo, desde Sagres, Henrique Sagres, que foi um sábio judeu, foi enviado lá para Portugal, que vinha pesquisando sobre navegação. Então, quando ele foi enviado para lá, a escola de Sagres, já tudo num projeto de Jesus para a navegação, trazer a religiosidade, trazer através, entre aspas, do Império Romano, né, mas trazer a religião para as Américas. Olha que coisa interessante. Tudo muito bem planejado. No momento que Kardec chega na França, nasce na França, vai estudar na Suíça, tudo muito bem planejado. Portanto, estamos tendo tempo de sobra para se preparar. Inclusive, esse estudo aqui é um estudo de preparação. Então, em resumo, a doutrina espírita. Doutrina é religião, filosofia e ciência. Traz todo o pensamento do espírito da verdade. A parábola do mal rico mostra uma realidade presente no período de prova e expiação. É uma característica do período de prova e expiação, com as suas diferenças sociais extremamente necessárias. A ingenuidade quer igualar, não pode, porque senão deixa de ser prova e expiação. E ingenuidade desses irmãozinhos aí na cabeceira de alguns países, igualdade. Levaram muito a sério lá igualdade, fraternidade e liberdade. Sim, igualdade de oportunidade, mas tem que trabalhar, irmão. Tem que se esforçar. Não é verdade? Mas eu estou pegando uma ótica. Tem pessoas que não tiveram aí oportunidade, aí naquela conversa toda, mas todas essas diferenças maravilhosas do planeta de prova e expiação, para a gente testar a inveja, testar os pecados capitais, é uma maravilha o planeta, essa situação de prova e expiação, é uma maravilha, é um privilégio nós estarmos aqui. Já na regeneração, essa realidade deverá deixar de existir. O tal do mal rico. E você? Eu sou mal rico. Então eu vou sair perguntando, você é rico? Você é mal rico ou bom rico? É uma pergunta interessante. A má utilização da riqueza, se nós olharmos para os africanos, se nós olharmos aí para os venezuelanos, 94% abaixo da linha da miséria, as pessoas estão desnutridas. Estou pegando um exemplo, hein? Eles ganham por mês o equivalente a R$35 por mês. 95%. Quem está trabalhando para comprar um frango custa R$50. Equivalente, hein? Então, o salário mensal não dá para comprar um frango no mês. Então, olhando para eles, nós somos ricos. Todos aqui são ricos, hein? Olhando para os venezuelanos. Aqui não tem nenhum pobre perto dos venezuelanos. Tudo riquinho, tudo ricos. Falo riquinho não é para depreciar, não. A riqueza ela tem que ser respeitada e bem utilizada. A riqueza é necessária. A má utilização da riqueza ocorre por motivos diversos, geralmente devido a 3 grandes receios, que nós já comentamos várias vezes, muito normais nos seres humanos, que é o medo de faltar, tem sentido, medo de ficar para trás, aí já tem a ver com orgulho, medo de não ter atenção, opa, aí dá uma aula. Jesus falou para nós amarmos o próximo, não sermos amados. Mas, enfim, eu não quero dizer. São os 3 principais medos que você encontra em qualquer parte do planeta. Então, devido a isto, surge aí, de alguma forma, o mal rico. E são alguns fatores contribuintes, né? Esses 3 receios. Quer ser valorizado pela sociedade, quer ter poder. Sai atrás desses 3 receios. Reflitam.
O que nós estamos fazendo em relação a isso? Nós investimos muito em ter, mas muito em ter, e pouco em ser. Lógico que tem as exceções. Então, eu costumo dizer que no planeta Terra nós temos muito seres humanos, poucos seres humanos. Não é fácil encontrar seres humanos, viu? Não é fácil, não é verdade? Mas tem. Temos nessa parábola dois personagens, por motivos diversos. Um esteve rico durante aquela vida, o mal rico, né? Que pode ter sido por herança, por mais experiências em vidas anteriores, descobriu ali perspicácias, em vidas anteriores já veio mais esperto, né? Como os grandes bilionários que tem no planeta, já vem mais esperto nessa vida, já desde pequenininho. Warren Buffett, desde os 5, 6 anos, o que ele ganhava, vendia reciclagem, ganhava uma mesadinha, ele foi poupando. Hoje é um dos homens mais ricos do mundo, gera emprego, gera um bocado de benefício. Então, veja bem, já vem de vidas anteriores, já vem com uma determinada inteligência nesse sentido financeira. E por mais, muitas vezes, mais disposto em ter. A pessoa se esforça, trabalha, não tem finais de semana, sábado e domingo, não tem madrugada. E o outro pobre por não ter recebido herança. Quando eu falo herança, abraça educação dos pais, sabe aqueles pais acomodados, avós acomodados, que influenciam. A criança está ali, são os exemplos. A conversa, a criança não absorve, é exemplo. Então ela viu lá o paizão dela ali, só via a hora de ficar assistindo jogo de futebol na televisão, ali esticadão no sofá, tomando a cervejinha. Então a criança cresce naquele meio, é uma herança educacional. E não teve possibilidade de estudo, também não se esforçou, enfim, tem todo um histórico por trás disso. Também não teve oportunidade, foi lesado, mas tem a ver com vidas anteriores, tem toda uma conversa em cima disso que vocês estão carecas de saber. E possivelmente por ter menos experiência em negócios. Menos. Em outras reencarnações não foi o foco. Menos vontade de trabalhar. Tem muita gente que não tem vontade de trabalhar mesmo. Reclama, vai segunda-feira com uma cara fechada. Procura ver nas empresas. Ninguém vai sorrindo. Hoje é segunda-feira. É raro mesmo. Não. A sexta-feira é uma vibrante. Isso em todos os lugares. Então, esteve pobre nessa vida. Eu não estou aqui questionando, tá? Mas tem-se com isso uma diferença social. Estão aqui relatados a questão da riqueza e da pobreza, que é questionado por movimentos sociológicos, partidos políticos, mas tem ali por trás uma meritocracia. Tem ali méritos. Tá? Eu não vou entrar nesse campo, mas tem méritos ali por trás. Exemplo, a possibilidade de um grande pobre nessa vida ter sido rico em vida anterior, mas que não utilizou a riqueza para fazer o bem, para contribuir para um mundo melhor, gerando empregos, ajudando os mais carentes, como foi o caso do Amador Aguiar, fundador do Banco Bradesco, a terceira maior instituição financeira do Brasil, não sei se continua sendo, de origem humilde, Amador Aguiar, que era um profissional Aguiar. Um absurdo ele chamar amador, né? Foi lavador, vocês me entendem? Lavrador. Lavador, pegava na enxada, a maior parte aqui, nossa, pele fina. Quem pegou na enxada aí, levanta a mão. Ele foi lavrador e começou a carreira na área bancária como office boy. Morreu em 1991, com 86 anos. Eu não vou aqui emitir um comentário, mas tudo bem. Mas eu tive o prazer de conhecer um garçom em São Paulo, que foi garçom na Cidade de Deus. Ele, você vê a religiosidade dele, o centro administrativo do Bradesco, em Osasco, Cidade de Deus. E ele falou, estava com um garçom ali, servindo, inclusive, o Amador Aguiar. E quando eu fui saber, mas fala aí uma particularidade do Amador Aguiar. E ele falou de uma passagem que ele, como garçom, abordou o Amador Aguiar, como doutor Amador Aguiar, e perguntou: o que o senhor gostaria de almoçar hoje? Porque o Amador Aguiar não parava para almoçar. Ele ia trabalhando e almoçando. E isso na sala dele, né? O que o senhor pretende almoçar? O que o senhor quer almoçar, o cardápio? E o Amador Aguiar disse: por favor, muito educado ele, repete o prato de ontem. Aí esse garçom, ele vira para o Amador Aguiar e falou: o mesmo prato de ontem, doutor Amador? Sim. Pois é arroz com brócolis.
Sim, o mesmo prato de ontem. Aí o garçom falou, mas doutor Amador Aguiar, é o 14º dia que o senhor pede para repetir o mesmo prato. Eu vou repetir. Doutor Amador, é o 14º dia que o senhor está pedindo para repetir o mesmo prato. O Amador Aguiar reforçou, sim, eu quero que você repita o mesmo prato de ontem. Não repara, porque eu estou muito ocupado, muito focado. Ele andava de Fusca, os funcionários dele já tinham um carro bem melhor, não usava meias, extremamente religioso. Extremamente religioso. Não bebia, não fumava, não frequentava festas. Sua vida era trabalho e religião. Eu tenho certeza que o Amador Aguiar, se ele não conseguiu cumprir 100%, ele chegou bem perto. Portanto, uma alma evoluída, que possivelmente tinha uma consciência muito grande do que é a vida. Olha, para se tornar rico, tem que se esforçar muito. Eu digo aqui do lado do bem, né? Tá? Por favor, para ficar rico em caminhos fáceis, aqui no Brasil tem muitas facilidades nessa área, mas eu não vou entrar nesse campo. Geralmente esse esforço vem de muitas vidas. Eu acompanhei um caso marcante, eu não sei se posso citar o nome dele, ele estudou comigo no Moraes Pacheco. A namorada dele, na época que nós estávamos no técnico, tinha convulsão. Não lembro se eu comentei o caso dele. Eu acompanhei ele com ela tendo convulsão, e ela toda tremendo no chão, ele com muita paciência. Ele trabalhava numa ótica em Bauru, eu não vou citar nomes, e fazia o tiro de guerra na época, e todos nós ficamos. Tinha um professor lá do Instituto Tecnológico da Aeronáutica que deixou todo mundo para a segunda época no colégio técnico. Ele acordava de madrugada, enfim, e nós estudávamos de madrugada. Então ele saía lá da minha casa, eu não vou entrar em detalhes, né? 1h30, 2 horas da manhã, praticamente cochilava, ia para o tiro de guerra, e ele perdeu a irmã dele no Joelma, aquele incêndio famoso. Esse rapaz, eu acompanho, porque ele morava numa casa de tábua, eu ia estudar na casa dele. Ele foi se esforçando, com dificuldades que eu não tinha ali 20%, nem 10%. Ele se tornou empresário no ABC em São Paulo e, acredito eu, até hoje gera empregos. Gente que faz, né? É gente que faz. Porque tem muita gente que planeja, estuda, tá, mas gente que faz, nós precisamos de gente que faz. Essa parábola mostra a importância de se investir no ser. O ser humano versus ser humano. O rico nessa parábola se perdeu em alguns pecados capitais, tais como avareza, gula, possivelmente, soberba, orgulho, cujo rei, a gente sabe, já estudamos aqui, rei Mamon. Ele é certeza que ele idolatrava o rei Mamon, o rei da riqueza, do dinheiro. Na aquisição da morte, nesse caso, quem sofreu mais? O rico ou o pobre? Aí você vai falar, pô, então eu quero ser pobre. Peraí, vamos devagar com a tosse. O rico sofre mais devido ao apego à matéria. Pois o apego, nós já comentamos várias vezes, gera medo, o apego gera medo excessivo, e o medo, por sua vez, gera estresse. Então, os ricos, geralmente, é fácil perceber, eles são estressados. São frios devido a isso. Ingenuidade do rico? Sim, pois o foco dele foi no corpo físico, nos prazeres do corpo físico. Não é fácil, pois nós temos de se conscientizar que somos um espírito carregando um corpo, não o contrário. Isso faz uma diferença danada. Nós não somos um corpo carregando um espírito, nós somos um espírito carregando um corpo. Já o pobre, devido às vantagens da escassez, que o apego é menor, não tem onde se apegar. Mas, independente disso, ele saiu da vida terrena mais desapegado, ele levou uma vantagem ali. E ele estava num nível, tudo leva a crer, mais elevado moralmente. Tanto isso que isso aparece na erraticidade. O texto, ele não expande, mas dá para perceber, para ele estar no outro nível, na erraticidade, não foi apenas devido à pobreza. Ele era evoluído moralmente. Tanto é que ele havia perdoado o rico, ele ficava ali pedindo numa humildade danada.
Tudo bem? É importante ficar claro isso, porque cada um vem aí para cumprir a sua missão. Você prometeu na erraticidade. Se você prometeu que ia se esforçar para ser rico, para gerar empregos, benefícios, por uma vida simples, humilde, você tem que se esforçar para cumprir. Então, olha, com certeza, o pobre aí, ele era evoluído. Senão, não estaria naquela dimensão apenas por ser pobre. Senão, nós vamos ter que criar aí uma dimensão. Estou viajando. Não tem sentido. Tá? Não tem sentido. Okay? Tem que ter uma elevação moral quando se fala em dimensões mais elevadas. Fica claro aqui a importância de se investir nos valores da alma. Seguir o caminho, a verdade. Jesus quis dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não sei por que a gente teima em querer criar outros caminhos. Ingenuidade latina, geralmente, do brasileiro. E de outros. Né? Ingenuidade. Ingenuidade. Eu não posso usar. Desperdiça a vida. Desperdiçar a vida. Olha o investimento que foi feito em nós. O que tem de espíritos nos acompanhando para ajudar, e mesmo espíritos aqui para nos educar, cobrando. Olha a estrutura. Agora, desperdiçar a vida, irmão. Aí, fim de carreira, no século XXI, com todas essas informações de todas as religiões, não tem sentido. Infelizmente, o rico, ele se acha com muitos poderes, pois a busca da riqueza geralmente se afasta de Deus, tá? Porque não dá tempo, não dá tempo. E se liga em parceiros de caráter duvidoso, tanto encarnados e desencarnados. Ele cai na mentira, olha a mentira do poder. Olha a falsidade do poder. Tem que tomar muito cuidado. Lembra? Sexo, dinheiro e poder. Sexo, dinheiro e poder são necessários, mas perigosíssimos. Um perigo danado. Sexo, dinheiro e poder. Então, não é para, desculpa, não é para qualquer um brincar nessa área. Tem que ser profissional divino. Falo divino como profissional espiritual, elevado. A decepção do rico no plano espiritual, com o maior respeito a esses termos eu estou usando, hein? Tem que ser, eu falo o profissional em relação ao amador, hein? Por favor. A decepção do rico no plano espiritual é a visita da verdade. O que é a decepção? É a visita da verdade. Passou uma vida de mentira, tadinha. Tadinha no bom sentido, não existem vítimas. Né? Ele depara com a verdade e fala, eu não vou. Lá no plano espiritual, nós vamos continuar se alimentando, mas de uma outra forma. Portanto, buscar a verdade para se libertar. Nós comentamos no início. Agora, estar prisioneiro devido à sua ingenuidade, ficar prisioneiro, lógico que da misericórdia divina, lá na frente, depois de muito sofrimento, muita dor, ele vai entender que opa, eu acho que agora eu estou maduro. Já viu? Você conversa com um adolescente, é um papo. Depois volta a conversar com ele com 60 anos, ele está mais maduro. É interessante, leva um tempo para o amadurecimento. Aí vem a cura, a libertação, a misericórdia divina continua. Esse rico, com certeza, já foi salvo, acredito eu. Ele teve uma lição maravilhosa. É para nós refletirmos, pois todos nós sabemos que não se precisa de muito para se viver. Meu avô vivia com muito menos. Muito menos. Os nossos avós, principalmente na área rural, todos nós temos, de alguma forma, aqui nesse momento, algo para ser doado aos mais carentes. Todos nós temos. Com raras exceções, somos mais ter do que ser. Temos sempre algo em excesso a mais que a gente guarda, acumula. Faça uma averiguação em detalhes do que você possui e verá que pode contribuir com os menos afortunados. Pode. Sim. E aí eu pergunto, será que nós somos simples? Uma pergunta. Então eu falo, será que eu sou um cara simples? Quando eu comparo com meu avô, não sou. As necessidades são outras. Isso não é uma conversa danada. Gosto de lembrar das refeições de João, o apóstolo. Gafanhoto e mel. Passou dos 90 anos comendo gafanhoto e mel. Fica claro que o poder do rico é ilusório, é passageiro. E podemos até dizer que esse poder dele é
virtual. O virtual não está lá nas nuvens, comenta hoje quem usa computador. Não. Nós estamos aqui numa vida virtual, nós estamos aqui de passagem. Tudo leva a crer que o pobre tirou muito mais proveito daquela vida, como pobre, sem lamentar. Não aparece no texto, mas com certeza, para ele estar no nível elevado, ele não reclamava da pobreza. Agora, aquele pobre que reclama, lamenta, não consegue agradecer nada, nada. O cara não fala nem obrigado para nada, para nada. Com certeza ele vai voltar até ele aprender e se desenvolver, diferentemente desse pobre evoluído que aparece no texto. Nós temos que converter tudo em oportunidade na vida. Sugestão: sempre devemos, em situações difíceis, aceitar, trabalhar o emocional e converter em oportunidades. Aceitar, porque tudo que nos vem faz parte da nossa vida. São oportunidades para a alma. E se eu perguntar, que proveito posso tirar disso para a minha alma? Eu estou aprendendo ou desaprendendo, ou perdendo a oportunidade de aprender? Olha a pergunta. Eu estou me curando ou me adoecendo, ou perdendo a oportunidade de curar a minha alma? Eu estou me libertando ou me aprisionando, ou perdendo a oportunidade de libertar a minha alma? Olha que interessante, hein? Olha que interessante. A parábola em estudo deixa claro que em tudo que nos apegamos, apego, será traduzido em sofrimento. É claro, você se apegou, você vai sofrer. Vai sofrer o apegado. O apegado, você vai sofrer. Você vai sofrer, tá claro. Mas mesmo assim a gente fala, será que é assim mesmo? Muito afirmou que a causa de todo o sofrimento humano está no desejo, departamento de desejo, e no apego. Já o Albert Einstein, possivelmente pensando sobre isso, ele sugeriu: se você quer viver uma vida feliz, Albert Einstein, espiritualizado, tinha tudo, fantástico. Um enviado, para mim ele veio de capela, eu não tenho dúvida. Se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta, um propósito de vida, senão você não usa os seus talentos plenamente. Isso não é do Albert Einstein, eu que estou dizendo. Amarre-se a uma meta, não as pessoas nem as coisas. Nós temos que amar as pessoas, não gostar, se apegar, como se aquela pessoa preenchesse um vazio emocional. Não, amar é libertar. É libertar, é amar. Nós temos muito que aprender sobre amar. Lá na sexta dimensão, nós vamos entender bem esse amor que Jesus pregou. Né? Considerando isso, eu sugiro algumas atitudes aí, visando a gente vencer o tal do apego. Todos nós temos aí, de alguma forma. São elas: investir pesado em autoconhecimento. Ficar de olho, né? Orar e vigiar, você, né? Ficar de olho. Fazendo balanço todos os dias das suas ações, pensamentos, sentimentos, visando um domínio pleno sobre si mesmo. Esforçar em reduzir o individualismo. Isso é legal, né? Todo esforço, quando você se esforça, o universo te ajuda, viu? Através sempre, né, de um olhar clínico para dentro de si, estou repetindo, bem como buscar entender o apego, fazendo perguntas do tipo: por que eu sou apegado a isso? Se eu perder isso, o que vai acontecer? Eu vou estourar 3 dias. E daí? Né? Eu estouro 3 dias. Mas vamos lá, por que eu sou tão apegado? E para quê? Se for o caso, até buscar ajuda aí de amigos, psicólogos, mas tem que se virar. Não pode, o Estado não vai te abastecer, irmão, com esse problema. Não vai cair do céu. Sabe que as pessoas ficam esperando. Não. Na verdade, desenvolver valores espirituais, através da religião, o espiritismo está aí, que te leva a gente priorizar mais a alma do que o corpo físico. E dá uma olhada em casa, tudo que está parado retém energia. Tudo é movimento na vida. Nós já comentamos várias vezes. Doe o que estiver parado e que pode ser útil para outras pessoas. O consumismo geralmente é utilizado, geralmente, é para remediar problemas nossos emocionais. Tem gente que compra para amenizar aí os problemas que tem internamente. Pessoas que têm o poder de comprar, né? Nós temos que identificar as fontes desses vazios emocionais que vai fazendo a gente acumular,
E, enfim, temos que tomar cuidado. E uma dica, preencher esses vazios com contatos familiares, relacionamento com pessoas, visitar amigos que faz muito tempo, entrar em contato via Facebook, enfim. Agora, uma pergunta que eu gosto de fazer para o espírita. Uma pergunta maravilhosa que eu faço. Qual a diferença entre morrer e desencarnar? Esse texto traz a elucidação dessa pergunta. Qual que é a diferença entre morrer e desencarnar? Você sabe qual é, mas é bem simples. Morrer é o desenlace do corpo físico através das moléculas, é biológico, do corpo físico. Se morreu, seu corpo físico acabou. Já o desencarne tem a ver com o desapego da vida material. O que significa isso? O desencarne tem a ver com desapego. A pessoa rica, que faz ali o bom uso da riqueza, de forma útil, né, para a comunidade, usa a riqueza de uma forma extremamente nobre, sem desperdiçar, ela desenlaça bem, em paz, em harmonia, porque ela não tem o apego. Olha, eu vou repetir, hein? Quem quer desencarnar em paz, em harmonia, morou? Desapega. Já o rico, que faz o mau uso, tá aí na história, por os pecados capazes, até com um sotaque romano, né? Pecados, sofre, porque o apegado, ele não sabe perder, tem medo de perder. É uma coisa maluca, eu não quero usar esse termo, é um problema de saúde mental. Desculpa, mas é. E aí a gente tem que curar isso, cara. Tem que curar. Eu tenho um amigo aí que ele ganhou tanto dinheiro e o genro chegou e virou para ele, e aí, tio, como estão os negócios? Ele virou para mim e falou, cara, pô, 40 anos trabalhando, eu vou entregar para esse moleque porque ele é bonitão. Ele é bonitão. E minha filha se apaixonou porque ele é bonitão. Agora, eu não sei se ele é bonitão por dentro. Eu falei, mas independente disso, você está pegado? Eu estou. Aquela conversa. Aquela conversa, né? Nos inventários que a gente descobre, né? A gente descobre tudo isso. Ele é interessante, esse apegado, esse mal rico, nós estamos vendo o sofrimento nesse texto, é incrível, né? A Bíblia, o Evangelho, é maravilhoso. Ele considera a perda da riqueza como se fosse dele. Mas não é, tudo é de Deus. Como você vai abocanhando aí as riquezas de Deus? Já comentamos aqui, até para respirar, ó, aspiro o ar, eu tenho que devolver. E no meu respiro, eu devolvo. Eu sou doido. Ingenuidade. Ele sofre porque ele sempre quis acumular para si. Ainda não tem um conceito da família cristã, não considera o outro como irmão, não considera. E ele fala todo dia, toda manhã, nas orações, Pai Nosso. Não é. Ele tem que falar, Pai meu que estás no céu. Não pode, né? E o que é pior, em resumo, é um egoísta. E o egoísta morre sozinho. Lembra do isolamento do tio Patinhas, a famosa história em quadrinhos aí do passado, lembra? Tio Patinhas, que era avarento, né? O Disney colocou aquilo de uma forma brilhante, né? Detalhe, ele morre sozinho e não consegue desencarnar. Ele morre, mas não consegue desencarnar fácil, como é o caso aí do mal rico. Porque ele está preso mentalmente, prisão, cara. Não dá para entender. Prisão mentalmente, a riqueza, devido ao apego. Sofre muito. Tem muita gente que morre, mas não desencarna. Muita gente. Sofre, 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 até que uma hora aprende. E tem pouca gente, não é a maioria não, pouca gente, não estou chutando não. Tem pouca gente que desencarna antes de morrer. O corpo ainda está lá, os laços biológicos não foram, as moléculas não foram liberadas, ele já está. Nosso Chico Xavier já está no plano espiritual na boa, em harmonia, já está trabalhando. Pô, mas você não vai dar uma descanso? Não, eu preciso trabalhar, eu estou na pata do Evangelho. Pata do Evangelho precisa de trabalhador. Né? Cheio, pata do Evangelho está cheio de gente teórica, que bota a mão na massa. Poucos. Esses são os mais evoluídos, são mais conscientes da razão da vida na Terra.
Aprender, se curar, se libertar, que a gente comenta praticamente todas as nossas reuniões. Essas são as verdadeiras moedas da alma. Em momento algum, Jesus pediu para a gente se apegar. Quem que vetou isso? Não é do bem. Então, eu vou repetir. Aprender, se curar e se libertar. As verdadeiras moedas da alma. Essa é a riqueza. Lembrando que ao irmos para a erraticidade, lá será mostrado todas as oportunidades que perdemos de auxiliar o próximo. Todas as situações de utilizarmos os nossos recursos, que nós temos a mais ou menos a menos. Enfim, nós temos recursos para o bem do outro, que é o nosso irmão. Repetindo, nosso irmão. Repetindo, nosso irmão. Repetindo mais uma vez. Eu estou repetindo para mim, não é para vocês, não. Nosso irmão. Não adianta chegar lá com um currículo espetacular, fiz pós-graduação, MBA, doutoramento. Ou melhor, quanto melhor o currículo, maior será a cobrança. Mais oportunidades o irmão teve de praticar amor e a caridade. Por exemplo, uma autoridade que tem o poder da canetada vai ser muito cobrado, pois todo aquele que recebeu todo aquele poder foi visando provocar um bem maior. Um presidente que provoca guerra. Um presidente que provoca guerra, geralmente países, entre aspas, de primeiro mundo, visando saldar débitos com a indústria armamentícia que patrocinou a campanha dele. Não tem noção do que fez esse irmãozinho. Muita ingenuidade. Muita ingenuidade. Não dar o devido moral para as leis de Deus. Dá para imaginar? Vai entrar na erraticidade com uma consciência pesada, milhares de perseguidores, milhares de inimigos, crianças que morreram na fila nos hospitais, homicídios, enfim. Portanto, o recado final, já estou terminando, nós buscarmos ter o necessário, com muito equilíbrio, e viver o ser, investir no ser. Não é à toa que nós somos chamados, talvez de uma forma falsa, de seres humanos. Não é à toa. Talvez no futuro a gente mereça ser chamado de ser humano. Para finalizar mesmo, uma reflexão de Gandhi. Presta bem atenção. O rico deu uma cesta de lixo, cheia de lixo, a um pobre. O Gandhi que colocou isso lá na Índia, olha, essa reflexão. O rico deu uma cesta de lixo, cheia de lixo, a um pobre. O pobre sorriu, demonstrando agradecimento, recebeu a cesta, depois esvaziou e encheu de flores e devolveu novamente ao rico. O rico ficou surpreendido e perguntou, mas por que você me deu flores se eu te dei lixo? O pobre respondeu, sabe o quê? Porque cada um de nós dá aquilo que tem de melhor no coração. Eu vou repetir porque é grande. Um emissário de Jesus. Olha, o pobre respondeu, porque cada um de nós dá aquilo que tem de melhor no coração. Paramos aqui, que Deus abençoe a todos durante esses próximos 7 dias. Pensem nisso. Obrigado, Veilson. Obrigado pelas palavras. Vamos, então, passar a mensagem do Dr. Deolindo. Por favor. Boa noite a todos. Hoje, mais um estudo importante para o nosso aprendizado e desenvolvimento. Parábola do mal rico. Então, vou contar uma pequena passagem, bem resumida, por sinal. No século passado, na França, um irmão nosso, plano espiritual, ali reencarnou, em condições debilitadas. Sua deficiência física, uma aparência como se fosse um monstro devido às suas transformações físicas. Mas, ainda na erraticidade,
uma jovem o aceitou como filho e assim o recebeu na terra, com muito amor, com muito carinho. Só que esse corpo da qual esse espírito, como mãe, reencarnou, está muito frágil e com diversas enfermidades. Mas dava aquele jovem, ainda como criança, muito amor, muito carinho, e sempre assim o orientava. Mas na tenridade veio a desencarnar. E aquele ser ainda criança, sozinho ali ficou. Ficou sem lar, ficou sem aquela que o protegia. Saiu para a rua a perambular, como um moribundo, onde todos o zombavam, o discriminavam por seu estado de deficiência e de aparência. O tempo foi se passando, se tornou um jovem muito debilitado, e todos os dias ele passava na frente de um grande castelo, onde quando ali chegava, parava, ficava estático naquele portão, admirando aquela beleza daqueles jardins, daquelas construções, admirando a beleza daquelas vestes, daqueles serviçais que ali prestavam serviço. E assim foi por um bom tempo. Vivia durante o dia perambular, à noite se abrigando debaixo de algumas marquises, passando frio, passando fome, sendo discriminado por aquela sociedade ignorante. Mas o local que ele se sentia bem é quando ele estava à frente daquele castelo. E ali ele foi se abrigar embaixo da sua marquise. Mas os serviçais, recebendo ordens todos os dias, o enxotavam de lá. No outro dia estava aquele jovem ali novamente. Muitas vezes de lá foi enxotado. Até que, em determinado dia, uma jovem a sair, viu assim isto acontecer e falou aos vossos serviçais: deixe ele aí, não está fazendo mal a ninguém. E ali, embaixo da marquise, ele se abrigou, sentou e fez dali como se fosse o seu lar. Todos os dias via belas carruagens dali sair e ficava a admirar. Foi pegando amizade com aqueles serviçais, onde, a partir deste momento, levavam o alimento, ali lhe deram um agasalho, e por anos afins ali ele ficou embaixo daquela marquise. Mas todos os dias admirava demasiadamente aquele local.
Um determinado dia, ao amanhecer, os serviçais foram lhe levar o seu alimento, não o encontraram. Todo mundo se perguntou o que aconteceu. Ninguém sabia. Depois de uns dias, ele retornou. Estava enfermo, muito debilitado. Porque o vosso corpo já era deficiente pela natureza ou pelo contexto da sua prova, da sua expiação reencarnatória. Mas um tempo ali se passou, aquele ser novamente sumiu. Ali não mais voltou. Veio a desencarnar. Onde todos aqueles serviçais que já tinham a simpatia junto a ele sentiram a sua falta. Mas o importante é que quando foi se prestar conta a Deus do porquê de tanto sofrimento, do porquê de aquele local, aquele castelo, assim, vir a se abrigar naquela marquise. Por isso, simplesmente, veio a resposta. Porque no passado, fui eu um grande rei. E aqui era o meu local, onde eu vivia, as minhas orgias, carregava comigo o meu orgulho, as minhas vaidades, tinha o meu apego, e por isso simplesmente ignorava tudo e a todos. Vivia apenas no meu mundo de idolatria pessoal. Então, essa nova etapa reencarnatória foi importante para que pudesse eu aprender algo. Então, daí nós podemos simplesmente olhar para os dois lados da vida. Lógico, valorizando o contexto reencarnatório. Um mal rico no passado. Vou dizer um bom pobre no presente, não posso dizer. Mas posso dizer um pobre no presente, aonde também podemos ser um mal pobre. Mas apenas a etapa do sofrimento proporciona a nós a recuperação do mal da qual já realizamos em nosso passado, ou terá algo a mais assim a se completar dentro das etapas reencarnatórias. Então podemos dizer mal rico, mal pobre, após as experiências, o aprendizado, após nos autoavaliarmos um pouco mais dentro das nossas verdadeiras necessidades de evoluções morais perante as leis divinas, temos a necessidade de voltar como rico. Será que aprendemos? Será que vamos ser um bom rico? E depois, no futuro, ser um bom pobre? Então, a pergunta que eu deixo para que nós possamos, assim, nos autoavaliarmos diariamente. Sei eu que coloquei dois extremos muito grandes, uma riqueza dentro de um castelo,
repleto de tudo da qual se pode imaginar. E de um moribundo que vivia pela rua sem nada a ter. Sei disso. Mas, se trouxermos tudo isso para os nossos dias de hoje, mediante a todos esses ensinamentos, da qual adquirimos, podemos visualizar claramente que essas etapas reencarnatórias estão a nos proporcionar sempre, sempre uma nova etapa de aprendizagem e de mudanças. Onde tem a riqueza, tem a pobreza no extremo, mas tem também o medianeiro em tudo isso, dentro daquilo que tem sua estabilidade social, profissional, mediana. Onde posso dizer assim, o rico está na sua expiação. O pobre ao extremo também está na sua expiação. O médio está na sua provação. Justamente porque temos muitas oportunidades de fazer algo. Quando eu digo fazer algo, não é se desprender de todos os bens que você adquiriste em sua vida. Não. É você viver com equilíbrio, tanto nas suas emoções, quanto na sua razão. Temos muitas oportunidades. Vou dar alguns exemplozinhos fáceis para nós nos autoanalisarmos. Vamos fazer uma limpeza em nosso guarda-roupa? Vamos? Quais serão as peças de roupas que iremos separar para distribuir ou para ofertar a alguém mais necessitado? Temos lá 50 peças de roupas. Comece a olhar. Bem, essa está judiada, batida, uso todos os dias. Preciso de uma nova. Jogo lá. Nossa, essa faz muito tempo que eu não uso. Usei uma vez numa festa, usei uma vez em algum local da qual fui. Nunca mais usei. Ah, mas ela está bonita, posso usar um dia. Nunca uso, mas o apego não deixa você a distribuir. Por quê? Você olhou de uma seguinte forma: dê aquilo que não te serve mais para aquele que nada tem. Será que está certo? Será que está errado? Ou poderíamos inverter? Doarei aquilo que realmente me serve e me é útil para aquele que nada tem. Então, por aí, nós podemos parar um pouquinho e nos perguntarmos: estou agindo realmente com o meu coração? Muitas das vezes, somos parados na rua, onde um ser muito mais desprovido, não vou dizer dos bens materiais, pura e simplesmente, mas somente dos bens mentais e morais. Ali vem e pedir algo, vós olha, rapidamente faz a vossa avaliação, pode doar ou não doar. Não podemos, em momento algum, incriminar se dei ou se não dei. Mas o importante é vós, antes de tudo, consultar o teu coração. E assim, doar ou não doar. E posteriormente, refletir. Fiz o bem? Interessa a quem?
Ah, não devia ter dado. Não se cobre, não se julgue. Por isso, simplesmente diga para si mesmo, com muita consciência e muita alegria: ofertei o que o meu coração mandou ofertar. O que o próximo vai fazer não é mais da minha conta. Fiz a minha obrigação. Não se cobre, não se critique. E quando assim fazemos, acabamos fazendo com que nosso coração se torne frio. Nosso coração tem que estar quente para podermos estarmos muito próximo a Deus. Então, deixo assim essa pequena história, com essa pequena passagem, com essa pequena orientação para as nossas reflexões, para o dia a dia da vida. E volto a repetir: o rico está em expiação, o pobre extremo está em expiação, o médio está em provação, onde tem de muito aí aprender e a mudar. Então, assim peço a Jesus, neste momento, que traga a todos o seu bálsamo de luz e de amor, envolvendo-os de uma forma ampla com essas energias reconfortantes, dos quais tomam conta da nossa mente e do nosso coração, envolve o nosso organismo, toma conta do lar do qual habitamos, envolve os nossos entes queridos e amados, porque estamos nós nessa entrega ampla a Ele, e Ele estará sempre a nos proporcionar tudo que de bom nos é necessário, mas também estará sempre a nos cutucar para que busquemos cotidianamente o despertar do aprendizado da qual já adquirimos através de todas as nossas etapas de vidas, mediante as tuas leis, mas principalmente a lei do amor, que tem de por necessidade de reinar, porque somos todos irmãos perante o Pai. Então, que essa luz divina possa sempre, sempre reinar em vossos corações. Obrigado, Mestre. Obrigado, Bezerra. Muito obrigado. Obrigado, Daquimar. E nós que agradecemos, doutor, pelas palavras, pelo exemplo, do carinho, do que nos foi orientado nesse momento, através desse exemplo maravilhoso do reencarne, do rei, numa condição, né, extrema de pobreza e de dificuldades. É assim que é a lei da vida. Aquilo que nós plantamos é o que nós colhemos, né? Muito bem. Vamos então doar o nosso carinho, o nosso amor aos nossos irmãos, com os nomes postados no grupo, precisam das nossas vibrações de amor, de carinho, para que possam ser fortalecidos, para que possam ser curados em suas enfermidades, que eles sejam abençoados, iluminados por esse amor maravilhoso que Jesus tem por todos nós. Esse amor seja
penetrado em seus íntimos, que os renovem para uma saúde física e espiritual. Que eles sejam abençoados e iluminados neste momento. E assim, Pai, te agradecemos por esta noite maravilhosa, esse estudo sobre essa parábola que tanto nos ensina, que tanto nos mostra como corrigir os caminhos errados que tomamos. Muito bem. Muito obrigado, Jesus, por esta grande oportunidade. Para o nosso encerramento, eu pediria que a Ana fizesse a prece de Cáritas. Ana, por favor. Obrigado, Deus, obrigada, Jesus, por esses fluidos que recebemos, e todos os irmãozinhos necessitados, sejam eles encarnados, desencarnados, aqueles que estão nos sanatórios, nos asilos, nas creches, que sejam abençoados por toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que nossos mentores também nos deem o socorro que necessitamos. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor Deus, àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração dos irmãos a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e uma grande fé. Deus, um raio, uma fagulha do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber dessa fonte fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a sua infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a sua santa e divina imagem. Que assim seja. Obrigada, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Que assim seja. Pediria agora a todos que se recolhessem pelo menos por 10 minutos com as suas águas em aposentos reservados, para que possam receber o atendimento necessário e a energização pela espiritualidade que nos acompanha e nos assiste. Esta equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, que nos ajuda a superar todas as nossas dificuldades. Então, não deixem de se recolher por 10 minutos, pelo menos, para que a espiritualidade complete o atendimento. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe.